Olá! Você quer entender mais sobre alimentação e a terapia ocupacional? Então, vem comigo! Olá, eu sou Bárbara Moura. Essa é a live 22. Ela é transmitida lá no Instagram e aí eu converso com as pessoas, respondo perguntas. Enfim, você também está convidado. É toda segunda-feira, às 19h31. E foi sobre isso que a gente conversou, então aproveite essa gravação. E no meu canal do Telegram tem sempre um PDF que eu disponibilizo depois das lives. Então, corre lá no meu canal, vai estar aí na descrição desse vídeo. E me segue lá também, que lá tem muito conteúdo legal. E lembra de curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não se inscreveu, ative o sininho, deixe sua pergunta, sua sugestão, que eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Ah, o Lucas aí, ó. Isso aí, Lucas. Oi, Priscila. Tudo bem? Nossa, já estou de tráfego. Oi, Ju. Como é que tá o B? Tudo bem? Vamos aí, esperar a galera ir chegando pra gente começar nosso papo sério hoje, que é a alimentação e a terapia ocupacional. Ai, que bom, Pri. Que bom que você conseguiu vir. Ah, minha irmãzinha, oi, Nina. Oi, Lulu, quanto tempo? Não, muito tempo. Fica aí. Falar hoje da TO e alimentação, né? É algo que é tão da TO, né? Das nossas atividades de vida diária. Oi, Angélica. E a gente precisa falar mais desse assunto, mais da alimentação das crianças. Hoje eu consegui. Ai, que bom, nem te conto. Você fala com a live. Só consigo fixar. Oi, Bafo, ficarei com certeza. Ah, legal. Gente, seguinte, vocês lembram que eu disponibilizo o PDF lá, né? Qual que é o link? Pera aí que eu preciso do meu assistente. T.me barra Pratinho Feliz. É Pratinho Feliz? Gente, porque vai estar lá no Telegram, né? Só que aí na última live deu uma confusão, porque eu esqueci qual que era como é que chama? O link, né, de acesso. A gravação da live deu errado, ficou sem áudio, e aí eu não consegui disponibilizar a gravação. Mas enfim, o PDF da live passada tá lá. Eu deixei a senha lá, então quem quiser baixar a senha tá lá, mas foi só dessa vez. Tá ok? A de hoje é vocês que vão dar a senha, tá? Então, se alguém tiver uma ideia aí, coloca aí hashtag alguma coisa e fala a senha do PDF. Hoje a senha do PDF é com vocês, então usem a criatividade para liberar a senha do PDF lá no Telegram. Então tá, né? Vamos começar? Podemos? E o pessoal vai chegando aí, vai se aconchegando. É o seguinte, gente, a alimentação e a terapia ocupacional. É um papo, na verdade, essa ideia de levar as crianças que não comem, saudade, legal, adorei, Angélica. As crianças que não comem bem para a terapia é algo recente. Porque a terapia ocupacional, ela recebia as crianças com dificuldade de alimentação, mas oi, Maíta, boa noite. Mas num sentido de treino mesmo de habilidade. A criança não consegue levar o alimento à boca, ou ela não consegue abrir um iogurte, ela não consegue pegar no talher, ela, né? As demandas era mais nesse sentido, mais uma questão assim de planejamento motor, uma questão mais ampla. Então, os pacientes, assim, né, da história da terapia ocupacional, era mais comum pacientes com questões físicas, né, incapacidades físicas mesmo. Então, era, até esqueci o nome, BPO, né, gente, me ajuda aí. Quando tem o obstétrico lá, do braço, braquial obstétrico, né?
Então, quando tinha lesão de plexo, nossa, que cabeça, tinha lesão de plexo, que era muito comum, paralisia cerebral, que era muito comum, não que ainda não tenha, claro que existe, né? As crianças ainda se acidentam, ainda tem essas questões, ainda aparece pra gente. Só que essas demandas, elas têm diminuído, e o que tem chegado mais para terapia ocupacional, o que é? Crianças com transtornos de desenvolvimento, atraso de desenvolvimento, TDAH, autismo, paralisia... obrigada, Angélica, me salva. Paralisia braquial obstétrica, exatamente. Então, eram essas incapacidades físicas mesmo. Então, a demanda que chegava para a terapia ocupacional eram questões físicas. Então, fazia-se treinos de como alimentar, de como abrir o iogurte, de como segurar uma colher. Então, as colheres têm todas as adaptações. Então, na hora que pensa alimentação e terapia ocupacional, às vezes, a primeira coisa que a gente pensa são essas dificuldades físicas, né? Essa demanda mais física, assim. Então, é o treino da alimentação, de conseguir levar o alimento à boca e tal. Obviamente que isso não se perdeu, né? A gente ainda precisa tratar isso em muitas crianças. Dispraxia, por exemplo, tem uma dificuldade em fazer esse planejamento de levar o alimento à boca, de dosar a quantidade de comida que vai colocar na colher, etc. Então, às vezes, na hora que a gente pensa a alimentação, né, que é uma das ocupações, né, tá dentro das atividades de vida diária, nossa, levava muito para esse lado. E não tinha tanto essa questão assim, a criança não come bem, tem aversão aos alimentos, eu vou levar na terapeuta ocupacional para ela tratar isso. Não tinha essa questão. Isso não se tratava. Então, hoje tem adultos, existe até um grupo, eu descobri até com uma mãe, na verdade, chama Tara, é um grupo do Facebook que são adultos que têm essas aversões a alimentos, eles cresceram assim e eles não conseguem comer bem. Então, tem adultos que só tomam leite ainda, tem adultos que comem só biscoito, então uma variedade mínima de alimentos. E isso foi criando por quê? Antes, e ainda tem essa crença muito forte, é que isso era coisa de criança que quando crescesse ia passar. Não era estudado tão claramente assim esses transtornos de processamento sensorial. Isso era coisa de criança que quando crescer passa, né? Força que vai comer, deixa com fome que vai comer. E aí essas crenças eram cada vez mais fortes, e acabava que isso era deixado de lado. Não se tratava isso, não tinha um estudo sobre isso, né? Dessas dificuldades alimentares, da seletividade alimentar, não tinha muito isso. Então, quando a gente vai procurar referências da terapia ocupacional em relação à alimentação, nós vamos achar esse tipo de treino físico, que é como adaptar um talher, né? Como fazer um garfo assim, uma faca assado, como trocar a lateralidade, né? Vai usar de outro lado porque um lado ficou plégico e etc. Então, é muito voltado para essas questões físicas. Então, quando a gente vai nas nossas bases bibliográficas da terapia ocupacional, nós vamos achar esse tipo de treino, né? Esse tipo de estudo, esse tipo de método para se usar. E aí, essa crescente da seletividade alimentar tem invadido os nossos consultórios. E aí, na hora que a gente vai procurar estudar qualquer coisa, enfim, a gente não acha. E aí, a integração sensorial fala um pouco disso, né? Então, tanto que a certificação, né, que a Ludens promove, tem tópicos especiais da integração sensorial e alimentação. Eu cheguei a fazer, só que aí, o que acontece? Gente, meu relógio tá com cronômetro aqui. E aí, o que acontece? Peraí, gente, eu só consigo fixar um. E aí, o que acontece? Eu fiz a formação, fiz tudo, me acrescentou muito. Mas ainda não ensina pra gente como intervir com a família. E aí, na hora que eu passei por esse problema, né, na minha casa, eu vi que a dificuldade estava na hora do almoço, na hora do lanche, na hora que fazia as recusas, no dia a dia ali. Eu falei, eu não sei fazer isso. E aí eu entendi o que os pais passam, e aí é por isso que eles não respondem às nossas orientações e etc. E aí eu percebi onde é que a coisa pegava, tá? E aí, estudando hoje, eu até postei no stories que eu tava dando uma lida na OTA hoje, né? Então, já que eu vou falar da terapia ocupacional, eu achei legal pegar
a definição de terapia ocupacional que está na OTA, né? Que é a Associação Americana de TO. E aí a que tem disponível traduzida é de 2014. Ano passado eles escreveram outras, que em média de 4 a 5 anos que eles escrevem, eles reestruturam, né? E aí a que eu tenho aqui foi ela e ela que eu vou trazer para vocês. Então eu vou ler aqui na íntegra. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá, gente? Que senão eu me perco um pouco. A terapia ocupacional é definida como uso terapêutico, então é o uso terapêutico de atividades diárias ou ocupações, em indivíduos ou grupos com o propósito de melhorar ou possibilitar a participação em papéis, hábitos, rotinas, em diversos ambientes, como casa, escola, local de trabalho, comunidade e outros lugares. Então, quando a gente pensa em alimentação, a alimentação está em casa, está na escola, está no local de trabalho, está na comunidade, está em outros lugares. Então, a gente vai entender a alimentação presente em todos os contextos que podem existir. Então, vai estar na casa da avó, vai estar na casa da tia, na casa do colega, no aniversário. Em todos os contextos, vai ter alimentação presente, tá? E aí, ela faz parte dos nossos papéis, faz parte dos nossos hábitos e faz parte das nossas rotinas. E aí, quando essa criança não participa, né, tem alguma dificuldade em participar desses hábitos, rotinas, e aí ela acaba levando isso para todos os contextos possíveis, essa criança ela tem a sua participação afetada diretamente. E o que é participação? Tem esse conceito na OTA também. Vou ler aqui para vocês. Um minuto. E o que é essa participação, né? Segundo a OTA 2014, ela naturalmente ocorre quando os clientes estão ativamente envolvidos na realização das ocupações ou atividades de vida diária em que se encontra um propósito e significado. E aí essa criança ela está começando a criar significados na vida dela. E um dos significados que ela tem que criar é sobre a alimentação. Que a alimentação tem várias funções, né? Que eu vou falar delas hoje também. E aí essa criança ela começa a criar esses laços, começa a criar o significado e começa a se envolver com a alimentação nos primeiros dias de vida dela, porque ela começa a ser amamentada, depois ela vai passar para a introdução alimentar e aí ela vai passar por outras transições, vai começar a comer em outros lugares, com outras pessoas, em outros contextos, com o tempo, podendo se sujar menos, mais, de uma forma com mais autonomia, com menos autonomia. Então ela vai passando por esse processo e cada nível que ela vai passando, a exigência da participação dela muda. Só que para ela participar de uma maneira efetiva, ela tem que estar envolvida e aquilo tem que fazer sentido para ela. Então, na hora que a gente força, e quando eu falo forçar, gente, não entenda que é só prender uma criança na cadeira e ficar dando comida para ela. Forçar é enganar a criança, é ficar insistindo para ela comer mais, é comer uma colher para o papai, uma colher para o titio, uma colher para a vovó e etc. Isso também é forçar. Então, quando a criança ela começa a ter relações não positivas com esses alimentos, aquilo para ela passa a não ter um significado tão bom. Comer para ela passa a ser um sofrimento. Só que é algo que está inserido em todos os contextos da vida dela, em todos os papéis, rotinas e hábitos. Está inserido o dia inteiro na casa dela. Então, a gente tem que entender o quanto que isso é significativo para uma família, significativo para uma criança. Ela vai ter que passar pela alimentação o tempo inteiro. Então, às vezes, assim, acontece, a criança está com dificuldade na escrita lá na escola. Claro que a gente vai ter que treinar, se é uma demanda da família, uma demanda da escola. Aquilo está fazendo com que ela tenha perda de participação social, que ela está tendo atraso e tal. A gente olha para aquilo na maior importância do mundo. E tem que olhar mesmo. Só que vamos só comparar uma coisa aqui. Na hora que ela não escreve, ela está tendo um impacto ali no para casa, na escola, obviamente, né? Porque às vezes vai dificultar um pouco ali os anos da escola e tal, do pedagógico, as exigências, etc. Ela vai ter ali uma dificuldade, na verdade, quando ela está com uma dificuldade de escrita, é porque ela tem outras dificuldades, e isso também pode causar um impacto na participação dela na alimentação. Mas às vezes a gente dá muito foco nisso, que vai ser o momento do dia dela, o momento da vida dela, e às vezes a gente esquece desse outro foco, que ela vai passar por várias vezes ao dia, ela vai passar, às vezes, por essa experiência negativa várias vezes ao dia.
E claro, obviamente a gente tem que entender que se isso não é uma demanda de realmente mudança da família, não tem como a gente intervir. Então, se para a família tá tudo bem o menino comer arroz, feijão e ovo todo dia e pronto, e acabou, se aquilo não é um problema para a família, tá tudo bem. E até porque tem famílias que o sonho é que ele consiga comer arroz, feijão e ovo, pelo menos isso. Então, cada processo, cada história é única, né? Cada família é única, cada demanda é única. Na verdade, eu sempre falei dessa questão da demanda, né? Isso vem ficando cada vez mais forte nas minhas condutas. E às vezes eu vejo que os pais têm esse problema de alimentação em casa. Eles queixam dessa questão da alimentação em casa. Mas aí na hora que eu começo a propor um pouco da gente intervir nisso, a família foge, a família se esquiva, não leva o que eu pedi e tal. E aí o que eu percebo? Eles ainda às vezes não estão prontos para esse momento. Então às vezes a gente vai ter que esperar mais um pouco. A família está pronta para essas mudanças. Mas quando a família começa a apresentar essas queixas para a gente, é importante a gente começar a intervir. Porque isso vai ter impacto em todas as áreas da criança. Então, ela vai lá na casa da avó e não come a comida da avó, a mãe tem que levar uma marmita. E aí fica os tios achando que a mãe tá fazendo as vontades da criança, que não sei o quê. E fica aquele julgamento, às vezes não é um julgamento externalizado, mas a gente percebe quando a gente está sendo julgado e o auto-julgamento, né? Então, lembrar disso, né? A alimentação ela é importante e pensar que o foco hoje do treino da alimentação, ele mudou. Ele não está tão voltado para as questões físicas, apesar que algumas crianças ainda têm essa dificuldade, não quer dizer que não tem, tá? Elas ainda têm. Mas não é tanto esse o foco hoje. E a terapia ocupacional parece que ficou um pouco parada aí, parada nessa época, e a gente precisa avançar. Então, quando eu fui estudar sobre o assunto, eu tive que estudar outras disciplinas, né? Vamos colocar assim. Eu tive que buscar na fono, eu tive que buscar em livros de sociólogos, de psicólogos, de um monte de gente que fala de alimentação e conseguir colocar isso em prática no que leva em consideração a terapia ocupacional em si. E aí eu vi que esse contexto é muito mais amplo e que a gente precisa também dos outros profissionais, obviamente que a gente precisa dos outros, mas eu tive que buscar, sabe? Não tem isso muito bem descrito assim com tanta facilidade. E outra coisa que eu achei muito legal aqui da OTA, né, ela falando da co-ocupação. Na verdade, eu lembrei disso, né? Coisas tinha um bom tempo que eu não lia e tal. E aí eu fui ler hoje e aí tava falando, me lembrou disso, da co-ocupação. E o que é essa co-ocupação? É quando tem um cuidador envolvido. Porque a ocupação é humana, né? Eu tenho as minhas ocupações, você tem as suas e tal, e tem os contextos que são semelhantes, tá? Só que quando a minha ocupação depende do cuidado do outro, para eu tomar banho depende do outro, para eu me alimentar depende do outro, ele tem esse co-cuidado. E aí não adianta eu treinar só a criança, eu habilitar só a criança para esse processo de alimentação se eu não estou habilitando a família inteira. Então é aí que às vezes a gente perde, é aí que a família às vezes não consegue fazer as orientações que vai seguir aquilo que deveria ser seguido, as mudanças que deveriam ser feitas em casa. Porque às vezes a gente foca muito na criança, e a criança tem ganhos ali no consultório, mas ela não consegue generalizar isso para casa. E é onde o problema maior acontece. Então a gente tem que pensar nesse fator. E aí assim, né, por que a gente come? Pensando nessa participação, pensando na terapia ocupacional e tal, eu quero saber por que a gente come. E aí, enquanto eu vou ler os comentários aqui, eu quero que vocês mandam aí. Me responde, por que a gente come? Para que a gente come? Qual que é a necessidade disso? Existem 3 conceitos assim gerais, motivos, né, gerais, funções gerais da alimentação. Eu vou falar delas, mas eu queria que vocês dessem sua opinião aí para mim. Deixa eu ler aqui o comentário da Priscila. Não mesmo, troquei de pediatra, pois ele falava para mim que eu deveria deixar minha filha ficar com fome,
Queria comer. Conclusão, piorou, está com seletividade alimentar severa e tem TEA. Velho, se fome fizesse a gente comer qualquer coisa, tem certeza que tem um monte de gente, sei lá, que não come jiló. Não é a fome que faz você comer jiló, não é. Entende? A gente come aquilo que é confortável, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vai sentir prazer. A gente come isso, a gente não come necessariamente porque tá com fome, né? Então tem médicos que falam para deixar a criança 3 dias com fome, que assim ela vai comer e ela não morre, ela pode ficar até 3 dias sem comer. Então, existem umas coisas muito absurdas, umas coisas muito loucas, que eu achava que isso não existia, e sim, existe. Gilmara, meu filho tem 4 anos, foi diagnosticado em janeiro com TEA e descobrimos porque desde os 2 anos e meio ele começou a parar de comer. Hoje ele come umas 5 coisas só. É desesperador. Sim, é desesperador. Primeiro, assim, né, que você fica sem saída. Olha, te contar uma coisa. Tem jeito, existe um processo, é importante seguir. Mas a primeira coisa é acalmar o coração, tá? Acalmar. Você e seu filho estão aprendendo o que é o processo de alimentação. Estão aprendendo. Então, assim, é muita coisa para eu resumir aqui, né? Mas tem muito vídeo meu lá no YouTube, Gimari. Dá uma olhada lá. Tem muito vídeo meu para pais, muito legais. Vai ajudar muito você. E agora em agosto nos mudamos para a Inglaterra. Eu tô com medo. Peço a Deus que ele tenha todas as intervenções que precisa lá. Vai ter sim. Leninha, Bárbara, depois da sua ajuda com o Rafa, ele come praticamente de tudo. As coisas que ele não comia agora ama. Só tomou birra mesmo do chuchu. E tá tudo bem, né? Continua oferecendo, continua apresentando o chuchu, mas ele decide se ele vai comer. Sempre ele decide. Então vamos lá. Angélica, função fisiológica, energia, função social, a outra não lembra. Isso aí, Angélica, tá estudando. Comemos para nutrir, para ter prazer, para nos relacionar. Perfeito, Lolo. Obrigada mesmo, você nos salvou. Ai, que bom. Fico muito feliz, Lenin. É exatamente isso, Lolo. A gente come para, na verdade, não só nos nutrir, né? É uma questão de sobrevivência. A gente come para sobreviver. A gente come para ter prazer e a gente come para nos relacionar na questão social. Então, na sobrevivência, tem várias funções aí na sobrevivência, mas perfeito, meninas. Quando a gente come para sobrevivência, primeiro é para o nosso organismo funcionar, independente de a gente gastar energia ou não. Então, a pessoa que está em coma, ela precisa receber nutrientes, senão o coração dela vai parar de bater, o pulmão vai parar, o cérebro vai parar totalmente. Então, a gente precisa disso. Então, mesmo parado, a gente vai ter gasto energético. Depois, a gente precisa comer para crescer. O adulto, como ele para o crescimento, né? A gente costuma comer mais ou menos a mesma coisa todos os dias, porque a gente não cresce mais. E se a gente comer além do nosso gasto energético, a gente engorda. E a criança não, ela tem os picos de crescimento. Então, tem dia que ela vai comer mais, tem dia que ela vai comer menos. Por isso que tem essa variabilidade da quantidade de alimento que a criança come. Então, tem dia que ela come, sei lá, o dia inteiro ela quer comer e ela come super bem. Tem dia que ela quer comer bem menos. E aí, pensando, e a outra função, né, nessa de sobrevivência, de nos nutrir, é para o nosso gasto energético. Então, quanto maior o nosso gasto energético, mais nutrientes a gente precisa. Um atleta, ele come muito mais do que eu, que não faço nada. Tô zoando, eu faço 10 minutos de atividades diárias. Enfim, tô melhor que eu era. E uma grávida, por exemplo, na fase da gestação, principalmente mais para o final, que o bebê está crescendo, ela tem muito GH, o hormônio do crescimento, então acaba que ela come mais nessa fase, porque ela está com esses hormônios aí do crescimento. As crianças, o pico de crescimento, elas comem muito. E o gasto energético. A criança, gente, ela gasta muito menos energia que a gente. Ela pode correr o dia inteiro, que às vezes a gente tomando um banho, a gente vai gastar mais energia que ela. Nós vamos ter aí 60, 50 quilos para carregar, elas têm 15, 20.
Então, o gasto energético delas é menor que o nosso. Então, não adianta a gente achar que elas vão comer uma pratada igual a nós. Se elas comerem, elas vão começar a engordar, elas vão comer além do necessário. E aí, como a Lolo falou aqui, a segunda função é ter prazer, justamente. A gente come para ter prazer. Às vezes a gente nem tá com fome e passa aquele brigadeiro. Você quer comer, porque você quer sentir prazer. E aí a gente tem que sentir confortável com aquilo que tá dentro da boca da gente. Às vezes, quando a pessoa já está adulta, ela consegue mudar a alimentação, às vezes ela come muito mal e tal, e começa a mudar, começa a comer mais frutas, legumes e tal, mas ela tem que trabalhar muito psicologicamente, ela tem que usar muito racional para conseguir realmente fazer essas trocas, não comer doce, começar a comer somente vegetais, legumes, comidas bem mais saudáveis, tirar o pão. É difícil isso, então para criança vai ser muito mais difícil, principalmente crianças com menos de 7 anos, que elas não têm essas estruturas cognitivas, né, frontais mesmo, de escolha, de planejamento, muito bem formadas. Então, isso vai ser mais difícil para elas. E por último, para nos relacionar. Então, a gente vai para um aniversário, né? Então, a gente vai comer. A gente vai celebrar alguma coisa, normalmente tem uma comida. Você vai visitar uma mulher que acabou de ter neném, vai ter um pão de queijo, alguma coisinha lá para você comer. Então, a alimentação faz parte, existem trocas, né? Lá os nossos ancestrais, lá na época das cavernas, fazia as caças e trazia para quê? Para o grupo. Trazia para o grupo compartilhar o alimento. E aí você vê que os leões agem dessa forma, né? A fêmea vai lá e busca para o grupo. Então, isso é comum. A alimentação, ela é, principalmente do ser humano, ela é um ato social, é um ato de troca. A gente aprende a comer com o outro. A gente não sai por aí comendo qualquer coisa. A gente come aquilo que foi aprendido que é de comer. Quando a gente vê uma criança que está colocando uma pecinha na boca, a gente fala, não, tira, isso não é de comer. Então, é assim que aprende, a gente aprende com o outro. É assim que o ser humano evolui. É por isso que o ser humano evolui. Porque se esses saberes, né, não fosse passado de geração para geração, a espécie não ia perpetuar, ia comer qualquer coisa que visse e acabar comendo alguma coisa tóxica. Então, esse é o processo. Então, nós temos essas 3 funções da alimentação. E essas funções, na hora que a gente vai comer, geralmente a gente usa elas. A gente usa o prazer, é para nos nutrir, porque a gente está com fome, e é para nutrir, prazer e social. A gente precisa dessas 3 coisas. E aí a terapia ocupacional tem que intervir também nessas questões. E a gente tem que conhecer para que a gente come, qual o motivo que a gente come. E a gente pensa uma criança com TEA, ela tem uma dificuldade de se relacionar, então ela tem uma dificuldade de aprender por imitação, ela tem essa dificuldade de copiar o outro. Então, às vezes, essa questão da alimentação, além do transtorno de processamento sensorial que, né, 100% das crianças com TEA tem, então vai juntando tudo isso, a alimentação para essa criança vai ser um desafio. A grande maioria, 60% das crianças com TEA tem alguma dificuldade alimentar. É muito alto, né? E nós, TEOs, nós recebemos muitas crianças com TEA, e só tem aumentado. E pensar que 60% dos nossos pacientes têm dificuldades alimentares e a gente não trata isso, a gente não conversa disso, a gente não discute isso, eu falo até de mim. Isso é recente na minha vida, tá? Que eu passei a ter esse outro olhar, que eu passei a entender essa questão da alimentação, porque eu passei, particularmente. Foi aí que virou a minha chave. E aí eu fui percebendo o quanto as crianças que eu atendia tinham essa dificuldade. E era uma demanda, que eu falo uma demanda reprimida, e era uma demanda que eu nem sabia resolver isso, sinceramente. Hoje eu sei, mas eu não sabia. E não é fácil. Tá? Então, na hora que a gente vai juntar os pontos, né? Entender mesmo, assim, a terapia ocupacional, a alimentação, a função da alimentação e essas dificuldades, quando elas vão surgindo, vão juntando e vão aparecendo, nós temos que entender a função da alimentação, nós temos que entender onde que está a terapia ocupacional aqui, ó. O que a terapia ocupacional faz?
Às vezes a gente esquece que a gente trabalha com função, né? Às vezes a gente treina tanto só habilidade, subir, descer, diminuir as aversões e tal. E aí a gente às vezes esquece de olhar para as ocupações mesmo. Qual ocupação que está realmente com perda de participação efetiva? O que tá ali? Então, às vezes a gente fica em umas coisas muito pequenas e tem outras que estão lá escancaradas que a gente não está olhando para elas. Então, é lembrar que a terapia ocupacional, a ocupação humana mesmo, a gente trata a ocupação, a gente usa a ocupação como meio e como fim, né? E isso fica muito claro no brincar para nós, né? Acho que a gente escuta isso muito na faculdade, estuda muito, tem muita literatura sobre isso, que a gente usa o brincar com a função do brincar, né? Brincar com qualidade e as outras ocupações das crianças e a escola dessas crianças, né? Que muitas vezes coisa vai acontecendo e a gente nem consegue dar tanta assistência assim. E chegam crianças com dificuldades alimentares e nem tem outros diagnósticos assim, tem. E aí essas crianças também estão passando por dificuldades lá na escola. Porque tem muita escola que a criança nem pode levar o lanche, ou às vezes tem condutas equivocadas com essas crianças que têm dificuldades alimentares, e são crianças que a gente tem que ter um cuidado maior, porque elas já têm um registro muito ruim da alimentação. Elas têm esse registro, que a alimentação é ruim, que eu não gosto de comer, que eu não como nada. Ela escuta isso dos pais, e aquilo vai repetindo, e aquilo vai virando uma verdade para ela. Então, a gente tem que cuidar de todos esses contextos, né? A alimentação está em todos esses contextos. E na hora que a gente resgata a OTA, né? Na hora que a gente resgata o que é alimentação, o que precisa para comer. Eu falo, né? São os 4 pilares que a gente precisa para comer. É fome, habilidade, motivação e conforto. Quando não tem qualquer um desses aqui, ó, a coisa desanda. Deixa eu ler aqui os 2 comentários da Gilmar. Não, um comentário da Gilmar. Eu já desisti de oferecer o que ele não gosta. Não ofereço mais almoço, jantar, nada. Ele não come. Dá escândalo quando vê o prato. Estou estudando o que posso fazer como mãe. E que bom que te encontrei. Ai, fico feliz. Feliz poder contribuir de alguma forma, tá? E na verdade não é parar de oferecer. A questão é que, eu falo isso muito com as mães, é perder o medo de receber o não da criança. Porque eu, como mãe, né, até como terapeuta às vezes, a gente faz todo um planejamento, a gente planeja aquela super sessão, nossa, vou fazer isso, fazer aquilo com fulano e tal, não sei o quê. Na hora que o menino chega, ele não tá para aquilo que você planejou. E aí meio que a gente quer forçar a barra, a gente quer que ele faça tal, e a coisa não flui, não acontece. Porque ele não estava motivado para aquilo, às vezes estava exigindo muito mais do que ele tem capacidade de dar. E aí a gente fica, poxa, eu preparei tudo isso e ele não quer, e você tem que pegar outro brinquedo, preparar outra coisa, preparar outra... Tanto que agora eu não preparo mais, eu espero ver como é que a criança vai chegar para eu poder estruturar o que vai dar para fazer. E aí com a criança, da mesma forma, a gente faz todo aquele preparo da comida e faz isso repetidas vezes, porque eu entendo, Gilmar, quando a gente para de oferecer, é porque você já recebeu o não, e não, e não, e não, e não, e você não aguenta mais pirraça, não aguenta mais birra, não aguenta mais nada disso. E aí, mas a dificuldade nossa é de receber esse não. Só que quanto menos contato visual, menos eu vendo os outros comer e tal, menos eu vou conhecer aquele alimento. E ele precisa conhecer os alimentos para comer. A gente não come nada que é desconhecido. Eu sempre falo comida japonesa. Quem come, geralmente, tá? Não é todo mundo, óbvio. Mas geralmente as pessoas que gostam de comida japonesa passaram por um processo. E na verdade a gente passou por esse processo para comer tudo que a gente come. Só que a gente não lembra com tanta clareza. Então, na hora que a gente começa a comer comida japonesa, primeiro você vê os outros comendo, aí você vê como é que come, você vê que faz cara boa, você vê que faz cara ruim, você vê que seus amigos comem, e aí vai virando uma demanda social, você tem que aprender a comer de 2 palitinhos, você tem que aprender aquilo, senão você vai ficando de fora. Você vai ficando, né, de fora da onda. E principalmente teve uma época aí que tava um boom, né, que todo mundo comia comida japonesa e tal. Eu falei, gente, eu preciso aprender a comer isso.
como é que eu vou fazer, né? E aí, eu comecei a comer aqueles que me traziam o quê? Segurança. E aí eu perguntava, mas tem gosto de quê? Mas é temperado, não é? Então eu tinha uma insegurança para comer. E aí eu comecei a comer aqueles que era assado, né? O hot, Philadelphia, aquele que era o salmão lá assadinho e tal, umas peças pequenininhas, porque eu falava que aquele negócio não ia caber na minha boca, com muito shoyu, né? Mais shoyu que tudo. E aí eu fui comendo. Aí eu fui me arriscando, comi aqueles com frutas. Mas eu fui me arriscando em quê? Aquilo que era confortável para mim, aquilo que era do meu conhecimento e que eu achava que eu ia ter o quê? Habilidade para comer. Mas a gente faz isso de uma forma consciente? Lógico que não. Isso é um processo natural de tudo na nossa vida. E aí hoje eu como tudo, né? Como sashimi, como tudo. Dou prejuízo no japa. Mas é esse o processo. E as crianças também precisam passar por esse processo. Só que a gente tem uma expectativa muito maior com as crianças. Às vezes a nossa expectativa está muito além do que ela pode nos oferecer. E aí quando a gente recebe esse não, a gente fala, eu cansei, não quero isso mais. Isso é natural, Gilmar. Isso é muito natural. Eu não sei se a Ana está aqui ainda, mas ela também passa por essas dificuldades, mas a trancos e barrancos essa coisa vai indo. Mas não é fácil, tá? Mas a gente precisa estudar, a gente precisa estudar para ser pai e mãe, a gente precisa estudar para ser terapeuta. Essa questão da alimentação, a gente tem que tirar muitas crenças que a gente tem e refazer o processo. É voltar lá atrás, como se estivesse introduzindo os alimentos e fazer esse processo novamente. Eu fico tentando entender o porquê que ele comia tudo e hoje não come nada. Foi aos poucos diminuindo o cardápio dele. Seletividade alimentar é assim mesmo? Sim. É natural a seletividade alimentar aos 2 anos. E aí começa. Só que às vezes a gente não sabe lidar muito bem com isso. E aí a tendência é eliminar, porque a gente vai sempre eliminando, a gente vai tirando do prato da criança. Ela vai parando de ter contato com aqueles alimentos e aí acabou. É muito difícil a gente retomar. E outra coisa que é muito comum, eu não sei se foi o seu caso, é quando as ofertas dos alimentos são muito misturadas e sempre a papinha e tal. Então a criança ela não aprende a mastigar, ela não aprende ela não aprende a conhecer os alimentos, ela comia aquela papinha. E aí na hora que vai separando os alimentos, né, fazendo a transição do pastoso para o sólido, às vezes a criança começa a eliminar muitos desses alimentos. Então, mas essa idade é o terrible two, né, adolescência da infância. É comum começar a escolher. Essa criança, né, com 2 anos, ela começa a falar para o mundo assim, olha, eu quero assim, eu gosto disso, eu gosto assado. Então ela começa a selecionar roupa, ela começa a selecionar sapato, ela começa a selecionar várias coisas. Mas o foco da nossa atenção, o que mexe com a gente? Mãe, então, é a alimentação. E aí a gente coloca todo o foco naquele processo também, tá? Mas a seletividade alimentar, ela começa assim mesmo. Tem algumas crianças que é desde lá da introdução alimentar e tem outras que tem um ponto. Além disso, crianças, né, com diagnóstico de TEA, tem uma hipótese, né, da aponeurose neural, que quando chega nessa fase de 2, 3 anos, essa aponeurose neural é como se fosse a limpeza do nosso software, hardware, né, do nosso cérebro, do nosso megacomputador. E aí, às vezes, limpa além da conta. E aí podem aparecer essas dificuldades também juntamente com os sintomas. Sintomas não, as características de comportamento, tá? Estou passando por isso. Eu queria tanto ver meu filho comer tudo e não ter esse pavor de comida. Mas não é fácil, viu? Bárbara, é tão forte a seletividade alimentar dele que quando o avô ou está comendo, ele fica no colo deles e fica observando a boca, meio hipnotizado e até a pintinha ereta. Muito louco isso, sim, é muito louco. Atendo uma criança que não tem diagnóstico de TEA e tem dificuldade alimentar severa. Está sendo um desafio e foi a partir dessa criança que comecei a estudar e buscar conhecimento. Sim, é um desafio, Maíta. E, na verdade, nos Estados Unidos já tem até um diagnóstico lá, não sei falar o nome. Aqui no Brasil, fica como transtorno alimentar.
É comum, às vezes, as crianças terem algum transtorno de processamento sensorial, mas não quer dizer que vai ter. E aí você tem que ver toda a história dessa criança, se teve engasgo, se não teve, se teve refluxo, qual a experiência negativa que essa criança teve. Então tem que ver todo o processo. E não só da criança, gente, a gente tem que ver até dos pais. Porque sabe o que acontece? Às vezes os pais teve um episódio lá na infância deles, ou foram forçados a comer alguma coisa, ou engasgaram, ou viu o irmão engasgando, sabe? Quando tem alguma coisa assim do tipo, a gente tem que ver, porque às vezes os pais passam esse medo para a criança. Claro que isso não é passado assim de uma forma tão clara e tal, né? Mas eles acabam passando esse medo para a criança, então evita alguns tipos de alimento para não ter risco de engasgo. Então, assim, é como eu falei com vocês, é bem complexo, é muito estudo, você tem que ver o perfil da criança, até temperamento, assim, tá? É legal você estudar isso tudo. Mas tem todo um processo que a gente precisa estudar e lembrar que é estudar além da caixinha. É a informação que eu quero mais trazer aqui para vocês. Lembra, gente? Só a Angélica que deu ideia aqui da senha da live, do PDF da live. Manda aí ideia. Ela colocou o hashtag saudade da Bárbara. E eu não sei qual vai ser a senha ainda e só tem a dela. Então, o que eu quero que vocês pensem, principalmente as TOs, os pais, todo mundo. Pensar em alimentação é pensar fora da caixinha, fora do que a gente está acostumado a ouvir, fora do que a gente conhece de alimentação. Que foi assim que eu acalmei meu coração. Foi entendendo que uma criança, né, a alimentação infantil não depende só de mim, depende da criança também. E na hora que eu entendo que depende dela também, eu passo a me respeitar mais, porque eu não vou ficar tão enlouquecida igual eu estava, e eu passo a respeitar a criança mais, porque tudo bem, tem a parte que é de responsabilidade dela e tem a parte que é a minha responsabilidade. Eu preparo, eu faço os horários, eu disponibilizo os alimentos para minha filha, eu não fico forçando, eu não fico dando sermões, eu ajo bem. Porque a alimentação, lembra? A Lolo respondeu lá, prazer. E prazer não tá só aqui na boca. Prazer tá em eu sentar com a minha mãe e o meu pai e ter uma alimentação tranquila sem ninguém ficar me olhando torto pro que eu tô comendo. Tem coisa pior, que você fala que você tá dieta, aí você quer fugir da dieta, já vem aqueles olhares assim, te julgando, né? Então é mais ou menos isso que a criança sente. Eu falo pras mães, pros pais, ele come só biscoito? Que bom. Não, mas que bom que ele come biscoito. Imagina se ele não comesse nada. Imagina se ele tivesse que estar com uma gastro, com uma sonda, para ele se alimentar. Então, ele come biscoito, então dá esse biscoito com felicidade. Dá esse biscoito assim, como se fosse um brócolis. Dá esse biscoito com a maior alegria que você puder dar pro seu filho. E a partir daí, quando essa família acalma, que a gente vai para os próximos passos. Tá? Então, o que eu quero te deixar de mensagem mesmo hoje é a gente pensar fora da caixinha. Hoje eu ouvi uma pessoa falando isso comigo, eu tive uma reunião hoje de 8 horas da manhã. Ele estava até aqui, o Lucas. E aí ele falou isso de pensar fora da caixinha. Eu falei, é essa mensagem que eu quero passar. É que eu trouxe a OTA aqui para a gente resgatar o que é a terapia ocupacional. Que a alimentação está nas nossas ocupações, está no nosso contexto, está nos nossos papéis, nas nossas rotinas, mas que a gente, na demanda que chega para a gente hoje de alimentação, não adianta a gente pensar só aquilo que a terapia ocupacional fala. A gente tem que pensar fora, a gente tem que buscar em outras fontes, a gente precisa buscar outras referências. Pelo menos foi o que eu fiz e é o que tem dado certo, tá? Essa, é a minha receita, né? Uma menina do treinamento até falou assim, obrigada por compartilhar sua receita de bolo, né? Que os cursos, todo mundo fala, não tem receita de bolo, não tem receita de bolo, mas obrigada por compartilhar a sua. E é isso que eu faço lá no treinamento, né? São mais de 25 horas e tal. Então, é esse o processo, é a gente pensar fora da caixinha. Então, busque outras referências, busque outras fontes, que aí vocês vão conseguir juntar o quebra-cabeça e realmente ver o que essa família precisa. E não é só treinar, não é só essa criança perder a aversão a cheiro de banana, isso é muito bom, isso é necessário, inclusive.
Mas não é só isso que resume, tem toda uma complexidade o processo de alimentação. E eu vou ser sincera, eu só consegui sair da caixinha quando eu tive esse problema em casa. E aí essa demanda pessoal realmente me fez movimentar, me fez sair do meu lugar e buscar por conhecimento. E aí eu falei, eu preciso passar isso para as pessoas. Não dá para ficar com isso só para mim. E é por isso que eu me dispus a essas lives, a conteúdo. Eu passo várias horas do dia saindo da minha caixinha, buscando outras referências, buscando outras leituras, buscando fora, aqui no Brasil. Tem muito livro traduzido, tem muita coisa legal para poder passar para vocês mastigado, né, gente? Fala a verdade. Realmente é frustrante. Mila, vamos mudar de assunto que tá dando vontade. Obrigada por me responder, acalma meu coração, e que bom. Mila, é verdade. Hoje o Rafa experimentou pinhão e falou comigo assim que eu não gostei, né, mamãe? Aí eu, uai. Então por que você não cuspiu ele? Acho que eu gostei, será? Olha como que não tem noção. Não tem noção. E criança é assim, gente. Hoje elas gostam de cenoura. Amanhã elas já não gostam mais. Então, elas têm essa variedade. E aí, quando a gente vai só eliminando, ela vai tendo menos experiência e menos contato com os alimentos. Então, é importante que ela tenha contato, pelo menos visual, brinca com esses alimentos, mas sem exigir que a criança come, que o nosso erro é esse. A gente quer que brinque, já quer que ela já come, mastiga e acha uma delícia. E aí, Mila, ofereça para ele mais uma vez. Às vezes, a primeira experiência não foi positiva, mas se ele estiver aberto para a segunda, às vezes ele vai gostar. Né? E ter aquela coisa, experimentar 8 vezes. Não, gente, menino tem que experimentar. Todo mundo tem que experimentar. Não tem essa só de 8 vezes e aí acabou minha chance da criança gostar de comer. Tem criança que vai colocar na boca lá na 25ª apresentação do alimento. Então, não desistam, não desistam. E não é ficar oferecendo demais, porque muita oferta a gente até cansa. É aquele vendedor chato. Você foi ali só dar uma olhadinha na blusa. Aí já chega alguém assim, oi, tudo bem, senhora? Você quer? Nananana. Você fala, não, eu queria só olhar. Você fica até acuado, assim, né? Então, essa oferta excessiva também faz a criança fugir. Então, a gente tem que ter essas... expertise. Gente, tem umas palavras que eu não sei falar. Eu que tenho que falar. Eu que sei se ele gostou. Então, gostou não. Amor. Por isso, não pode enfatizar o que não come. Sim. E nem ficar falando, não gosta, não come. A gente tem que ficar fazendo fofoca de filho. Você usa alguma avaliação específica para alimentação? Então, eu peguei algumas referências do Tópicos Especiais e acrescentei algumas perguntas. Na verdade, eu fiz um modelo, assim, que eu acho que atendia melhor a minha demanda. E quando eu vejo que são crianças que têm atraso no desenvolvimento ou quando tem diagnóstico de TEA ou síndrome de Down, alguma outra coisa, eu sempre aplico um teste de desenvolvimento, que eu uso o PEPR, não sei se você conhece. Aplico ou perfil sensorial ou SPM. Mas eu tenho uma avaliação que eu montei para mim e acrescentei algumas perguntas. Então, eu uso algumas assim, eu fui juntando, entende? Com os cursos que eu fiz e tal, eu vi o que eu precisava saber e não estava abordado ali. Eu fui juntando e fiz um modelinho para mim. Funciona muito para mim. Nossa, lembrando agora, meu filho teve alergia a leite fortíssimo, ele vomitava muito, tinha muito cólico, sofreu. Sim, isso tudo influencia, tudo. Dica de senha, TO é fundamental, legal. E aí, gente, nós vamos fazer uma votação, tá? Quem der a dica de senha aí, nós vamos fazer... eu gostei dessa próxima aí. A tranquilidade dos pais na hora da alimentação é o principal para ajudar o filho a se alimentar. Com certeza, dica. Hashtag fora da caixinha. Velho, acho que nem vai ter votação. Ana Elisa. Acho que vai ser essa. Eu amei Saudades da Bárbara, né? Me achei. Muito saudades, Angélica. E gostei muito da ideia da Lolo. TO é fundamental, mas hashtag fora da caixinha acho que faz total sentido para mim hoje. Total. Hashtag tô com fome. Eu também, gente, tô com fome.
O André foi dar a janta para Cecília. Ah, uma coisa muito importante, sempre como com as crianças. Teós, pais, come o lanche dos meninos junto com eles, se eles não tiverem com aversão. Não, hoje tá bombando de comentário. Obrigada, Bárbara, você é maravilhosa. Obrigada. Entendi. Legal. Gente, sério. O que vocês acham? Não, fala aí. Hashtag fora da caixinha. Eu acho que é a senha, mas eu quero a opinião de vocês. Então, manda aí falando. Tem 3 modelos de senha. 3 ideias de senha. Hashtag saudade da Bárbara. Hashtag TO é fundamental. E hashtag fora da caixinha. Então, manda aí 1 para quem é hashtag saudade da Bárbara. 2 para quem é TO é fundamental. E 3 para quem vota em hashtag fora da caixinha. Vai lá. Tô esperando a votação de vocês, tá? Vou até mostrar pra vocês. Enquanto vocês mandam aí, ó, vou mostrar que o PDF tá aqui. PDF não, tá no... Gente, vocês viram? Vocês viram os... Olha aqui, que fofinho. Lindo, né? É muito bom ter um marido designer que faz os trem pra gente. A gente só digita. Olha que perfeição. Isso facilita a minha vida. 3 tá... Tô esperando. Hashtag fora da caixinha, senha da vida. Isso mesmo. Que eu vou salvar aqui ainda, eu nem salvei. Ah, então ganhou, né, gente? Vocês têm mais perguntas aí? Fazer lá, ó. Vou salvar vocês vendo. Vocês vendo, gente. Mineiro fala errado demais, né? Tá doido. Hashtag, olha lá, fora da caixinha, hein? Fora da... Espero que eu escreva certo, né? Gigante assim. Ai, deixa eu virar aqui pra mim enquanto eu digito aqui a segunda vez. Meu marido faz figurinha no WhatsApp. Ai, manda pra mim, Mila. Faz uma minha lá. Hashtag. Fala pro Gui fazer pra mim. Hashtag, calma. Fora da caixinha. Ó, o PDF vai estar lá no Telegram, hein? Vocês baixam lá. Não conta a senha pra ninguém não, hein, gente? Deixa o povo assistir. Aqui, essa live vai pro YouTube. Se Deus quiser, vai tudo funcionar essa semana. Semana passada eu comecei a live sem áudio. Mas a live foi legal. Fora da caixinha. Vamos ver. Vai estar lá no Telegram. Daqui a pouquinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Tô esperando aí, se tiver nenhum comentário, enquanto eu envio aqui, eu vou encerrar também, que já tá dando o nosso tempo. Eu mudei o nome do grupo lá, mas acho que eu vou mudar de novo, gente. Sou uma pessoa que tô indecisa, né? Acho que depois eu vou pedir até opinião. Gostei dessa votação aqui. Depois acho que eu vou pedir opinião pro nome do grupo lá do Telegram. Difícil. Nome demais que a gente tem que criar. Gente, então tá bom. Um beijo. Hoje você perdeu mais Ângela. Vai estar lá no YouTube quinta-feira. Se quiser lá assistir, fica à vontade. Gente, quem não me segue lá ainda, me segue lá no YouTube, hein? Ai, também, saudades. Ah, hoje já passou tão... Pois é, menina, tem dia que eu acho que eu converso demais. Ótima semana, Ângela. Muito saudade de você. Um beijo no seu rapazão, né? Muito importante sempre parar para pensar nesse papel. Nunca é demais, nunca é demais. Disponível só no Telegram. Ah! O PDF sim, Ju. O PDF lá. Tá? Mas aqui, o Telegram é fácil de baixar. Deixa eu fixar o negócio aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho o meu comentário. Deixa eu tirar esse. Ver se eu acho. t.me/pratinho feliz.
Mas aqui, baixa lá no Telegram. Oh, tem muita gente postando muita coisa massa no Telegram. Telegram. Nossa, tem hora que dá nem vontade de usar o WhatsApp mais. Se o Facebook escutar eu falando isso, ele corta minha live. Ó, tá aí, gente. Não tô achando a pasta. Achei. Pronto. Fora da caixinha. Amei o nome. Eu jamais teria essa ideia maravilhosa. Muito obrigada pelas ideias, obrigada pela participação de vocês. Você tem referências bibliográficas para passar? Tenho. Eu uso da Gina Rose. Esse é em inglês. It's Not About Broccoli. É maravilhoso. Eu uso da Patrícia Junqueira. Porque meu filho não come. Eu uso da Irene Chateau. Meu filho não come ou come demais. Eu uso do Gonzalez. Ele tá até aqui. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Cadê? Não tá aqui. Ai, tá lá na minha outra mesa. Não tá aqui. Mas meu filho não come também. Do Dr. Carlos Gonzalez. Muito bom também. Eu estudo constelação familiar. Eu estudo programação neurolinguística. Eu estudo essas outras áreas também. Mas pensem fora da caixinha. Ainda não consegui comprar. Não tem na Saraiva. Qual que você não conseguiu? O da Gina Rose eu comprei pela Google Play Livros. Que aí eu consigo traduzir. Gente, eu não sei inglês. E eu li o livro em inglês. Então, inglês nunca é desculpa. A gente dá um jeito. Tá bom? Um beijo pra vocês, que eu vou lá jantar com a minha filhota, que eu tô com fome. Quase que a senha foi essa, né? Eu tô com fome. Eu acho que eu esqueci de colocar essa pra votação. Me perdoe. Eu sou uma pessoa maluca, tá? Mas, ó, beijo, fiquem com Deus. E até semana que vem, às 19h31. Convide as amigas delas pra vir participar. Se tiver ideia de live, dúvida, não hesite em me mandar. Só me mandar um direct, que eu vou amar receber. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Já jantou? Oh my God, perdi. Mas então tá bom. Beijo. Fiquem com Deus. PDF lá no Telegram. Beijo.